Lei Lin não só demonstrou sua imensa força diante da velha bruxa, como revelou que tinha o apoio do Force Asgardien. Assim, a velha bruxa agora não tinha escolha a não ser levá-lo a sério. Quanto à possibilidade de a outra parte se apoderar do ponto fraco de Lei Lin, agora mesmo, Lei Lin não se juntará a nenhuma organização negra de magos. Então por que ele teria medo disso? Além disso, depois de ingressar com sucesso na organização em que a velha bruxa estava, todos estariam no mesmo barco. Lei Lin também tinha outros planos e nunca permitiria que essa velha bruxa os revelasse aos outros. Batida um monte de cristais mágicos de alta qualidade que irradiavam enormes ondas de energia foi esvaziado na mesa, juntamente com uma dúzia de cartões de cristal de magia negra. Estes cartões de cristal mágicos foram feitos da essência de 1000 cristais mágicos, que foi a origem de muitas formações fonte de energia. Por isso, eles eram extremamente procurados. Todos os meus cristais mágicos estão aqui. Todos os itens desta loja, desde que você os queira, podem ser seus. Se você pudesse me dar a fórmula da poção. Uma expressão sincera e suplicante apareceu no rosto da velha bruxa. Parecia que ela precisava muito da fórmula dessa poção. Essa virada de acontecimentos deixou Lei Lin um tanto chocado. Pelo que ele pensava, essa velha bruxa definitivamente ficaria fascinada por isso, mas não a um grau tão louco. No entanto, esta situação foi naturalmente mais favorável para ele agora. Lei Lin parecia indiferente quando ele varreu as cartas de cristal mágico e cristalizou as partículas de energia da escuridão e as guardou em suas vestes. Quanto preciosa é a fórmula de uma poção que pode aumentar a força espiritual dos magos oficiais. Não é nem mesmo fácil conseguir esse tipo de item, Lei Lin disse despreocupadamente, e o desespero foi desenhado no rosto da velha bruxa. Embora a fórmula não possa ser dada, ainda podemos cooperar. Quando a velha bruxa estava prestes a explodir de raiva, Lei Lin gentilmente falou novamente, fazendo com que a velha bruxa relaxasse as partículas de energia que havia acumulado. Colaborar. Como vamos fazer isso? Você é um especialista no campo dos espíritos, e os ingredientes crus para essa poção espiritual são todos os espíritos. Você fornecerá os ingredientes e fará todos os outros trabalhos preparatórios, e eu ficarei encarregado de preparar a poção. Quanto às poções que são bem-sucedidas, vou receber 60% delas e você receberá os 40% restantes, Lei Lin sugeriu. Era óbvio que esta proposta parecia acertar o ponto fraco da velha bruxa. Em termos de potencial, ela não poderia derrubar o presente Lei Lin. E o apoio de poder de Lei Lin também foi um que causou-lhe uma certa quantidade de medo. Além disso, essa poção era extremamente importante para ela. A proporção é muito pequena. Eu vou estar obtendo os espíritos e fazendo todo o trabalho de preparação, o que é muito mais perigoso. Se eu for pego pela luz magia, definitivamente serei perseguido até os confins do mundo. A velha bruxa enfatizou o fato de que ela estaria em maior perigo. É o melhor que você conseguirá. Não vai ficar mais alto que isso. Lei Lin usava uma expressão inexpressiva. Afinal, a fórmula está em minhas mãos. Contanto que você concorde, podemos assinar imediatamente um contrato e convocar o olho da prova para testemunhar isso. Ponto. Muito bem. A velha bruxa ficou em silêncio por um longo tempo, antes de forçar as palavras de sua boca. Depois de escolher outro tempo para se encontrar, Lei Lin deixou a área com um sorriso nos lábios. Ele planejava colaborar com ela desde o primeiro encontro. A poção de força espiritual que ele havia mostrado anteriormente era naturalmente a antiga fórmula da poção para as lágrimas de Maria. Quando ele era um acólito, ele já havia completado uma versão simplificada da poção de vingança de sangue. Depois que ele avançou em um Warlock Rank 1 e atualizou o I-Shape, Lei Lin finalmente possuía as capacidades para restaurar a fórmula original incompleta da poção. Esta poção foi de fato digna de uso pelos antigos magos. De acordo com o cálculo simples de Shape,
As lágrimas de Maria provou ser extremamente benéfico para Leilin aumentar rapidamente sua força espiritual. Uma grande quantidade de bebidas espirituosas que tinham de ser colhidas, combinada com as fases iniciais do trabalho preparatório, era extremamente complicada e selvagem. A brutalidade contida foi de ligas acima da fermentação da poção da vingança do sangue. Se a luz magi fosse descobrir, o único resultado de Leilin seria uma perseguição à morte, e até mesmo interrogar sobre a fórmula. Leilin não teve tempo e esforço para assumir tal risco. Além disso, devido à natureza especial da fórmula da poção, os magos que poderiam lidar com o trabalho preparatório tinham que ter força de um mago oficial e um profundo entendimento a respeito do aspecto dos espíritos. Neste momento, a velha bruxa foi a única que cumpriu esse critério. Dentro do Forces Garden, certamente haveria magos capazes de atender a esses requisitos, mas Leilin nem sequer consideraria isso. Esta poção espiritual, que era adequada para magos oficiais, era muito mais cara do que as adequadas para acólitos. Além disso, era uma poção antiga. Leilin não era tão estúpido a ponto de pensar que poderia manter a posse dessa fórmula. Definitivamente seria apreendido em nome da organização. Mesmo que a organização lhe desse alguns benefícios, superaria as vantagens de ter a posse exclusiva da fórmula. Uma poção que poderia elevar o poder espiritual de alguém era uma tentação que nenhum mago oficial seria capaz de resistir. Como resultado, com a persuasão de Leilin, a velha bruxa concordou rapidamente. Além disso, os dois fizeram um voto inquebrantável, ao qual o olho da prova deu testemunho. A velha bruxa foi forçada a jurar que não revelaria nenhuma informação sobre Leilin ou a fórmula da poção. Isto foi, obviamente, a pedido de Leilin. Dessa forma, mesmo que alguém descobrisse o segredo da velha bruxa, eles não seriam capazes de rastreá-lo de volta para Leilin. Na verdade, Leilin arriscou todo o risco de reunir materiais para a velha bruxa. Por isso, ele não hesitou em lhe dar 40% das poções que seriam preparadas. Quanto à fórmula da poção, Leilin havia dado à velha bruxa a maior parte do conteúdo da primeira metade. Quanto aos poucos passos mais cruciais, foi controlado exclusivamente por ele. Contanto que ele mantivesse esses passos-chave, Leilin não precisava se preocupar com a velha bruxa que possivelmente se rebelaria contra ele. Estes últimos procedimentos não foram apenas extremamente tediosos, mas também exigiram a ajuda do Aiship para alcançar o verdadeiro sucesso. Mesmo que outros tenham obtido a fórmula completa, eles podem não conseguir preparar a poção com sucesso. Quanto à bruxa que precisava da poção, ela não tinha escolha a não ser trabalhar para Leilin, assumindo o extremo risco de colher almas, e também completar a preparação sangrenta dos estágios iniciais do processo de preparo. Depois de assinar o contrato, Leilin e a velha bruxa estavam, até certo ponto, no mesmo barco, então a questão de ser encaminhada para uma guilda negra seria naturalmente acompanhada. Mas a reação da velha bruxa foi um pouco estranha. Ela concordou tão facilmente a fim de obter a poção. Eu estava preparada para lhe dar mais materiais, mas ela realmente concordou com as minhas condições tão rapidamente, quase como se a poção não fosse para ela mesma, mas para outra pessoa. As rodas na cabeça de Leilin estavam constantemente girando enquanto ele caminhava. Não, isso é melhor para mim. Se eu tiver dúvidas sobre este arranjo, então terei algo que eu possa usar como material de chantagem. Sob a luz do sol poente, a sombra de Leilin foi arrastada pelas ruas, parecendo um pouco malévola, como se fosse um demônio. Na loja de antes, a velha bruxa ficou em silêncio até confirmar a partida de Leilin. Depois disso, ela foi até o balcão e pressionou uma área escondida. Estrondo, um som mecânico foi ouvido, e a parede na parte de trás da loja foi empurrada para trás, revelando um lar de degraus que desciam. A velha bruxa segurou sua capa enquanto descia lentamente. A escada era extremamente curta, terminando depois de apenas alguns passos.
Este era um porão, e estava posicionado logo abaixo da loja da velha bruxa. Além disso, havia muitas runas inscritas nas paredes da sala do porão. Havia alguns ossos humanos espalhados nos cantos da sala também. Havia muitos vestígios de cicatrizes nesses ossos, o que só permitia imaginar a tortura e o sofrimento pelos quais os donos passavam enquanto estavam vivos. Uma aura gelada circulava continuamente a sala. Se Leilin estivesse aqui, ele definitivamente reconheceria esse sentimento familiar. Era semelhante ao laboratório na Extreme Night City, onde ele estava tentando criar espíritos vingativos. Sim, a velha bruxa acendeu uma vela no centro da sala. Esta vela era de um branco transparente, mas a chama era de um verde escuro. O horrendo semblante da velha bruxa parecia ainda mais malicioso sob a chama. Mãe, um tornado negro varreu o porão, e depois de um flash de gás preto, subitamente surgiu uma figura translúcida no porão. Esta figura pertencia a uma jovem garota usando um vestido simples. Sua sombra era extremamente fraca, como se estivesse prestes a se dissipar. Minha filha, uma expressão gentil, mas de coração partido, apareceu no rosto da velha bruxa. O que aconteceu agora? Porque senti uma energia forte e violenta irromper no andar de cima. A expressão da garota era de suspeita. Não. Não é nada, apenas uma pequena disputa enquanto fazia negócios. A velha bruxa parecia tensa. Você machucou você? Eu estou bem, é só isso. A garota se agachou no chão e abraçou os joelhos. Não se preocupe mais comigo, pois já custou a você grandes quantias de recursos para proteger minha existência. Se não fosse por mim, você não teria avançado há muito tempo. Minha querida filha. Os olhos da velha bruxa se avermelharam e ela quis abraçar sua filha, mas suas duas mãos só podiam tecer através da figura fantasmagórica da garota. Depois disso, os braços da garota ficaram ainda mais ilusórios, como se fossem se dispersar a qualquer momento. Oh! Não! Porque isso é ainda mais rápido do que antes. O medo apareceu no rosto da velha bruxa, e ela retirou freneticamente vários itens de suas vestes e as colocou no chão, formando uma pequena formação mágica. No centro da formação, havia um espírito preso dentro de uma bola de cristal. Mãe destruída todo-poderosa, eu por meio deste sacrifício o medo deste espírito em troca de suas bênçãos. A velha bruxa continuou a cantar em um encantamento extremamente desajeitado, enquanto apontava para o espírito. O som de angústia e terror viajou para fora de dentro da bola de cristal, fios de gás branco prateado sendo constantemente retirados do corpo do espírito. O gás branco prateado rapidamente completou o corpo da menina, e seu corpo quase dissipado gradualmente se tornou mais estável. Está começando de novo. Eu não quero fazer isso. É muito cruel demais. A garota soluçava baixinho. Encontrei uma poção hoje, e dizem que a fórmula foi usada por antigos magos para aumentar seu poder espiritual. Definitivamente será eficaz para você. Manter-se forte. Mantenha-se forte por mais algum tempo e a mãe definitivamente ajudará você a recuperar seu corpo físico. A velha bruxa continuamente consolou-a.